Veja por que a sanção ao ministro Alexandre de Moraes será o maior tiro no pé do bolsonarismo e da extrema-direita como um todo. Espia. Eu quero voltar a falar de Alexandre de Moraes, mas com o petardo que veio lá de Washington, do Marco Rubio, secretário de Estado, que disse: a gente está sim cogitando lançar uma lei que vai dificultar muito a vida do Alexandre de Moraes. I want to switch to Brazil, if I may. Mr. Secretary, as you're certainly aware, the alarming human rights decline in Brazil. We've seen pervasive censorship, political persecution targeting the entire opposition, including journalists and ordinary citizens. What they're now doing is an imminent politically motivated imprisonment of former President Bolsonaro. This crackdown is extended beyond Brazil's borders, impacting individuals on U.S. soil. The 2023 Financial Times article actually talked about this. What do you intend to do, and would you be looking at Supreme Court justice sanctioning of Alexandra de Moraes under the Global Magnitsky Act? That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. Thank you so much, Mr. Secretary. With that, I yield back. Então, assim, esse jogo foi um jogo jogado para produzir essa cena, a ponto de o Eduardo ter comentado depois, meio que se regozijando, né? À medida que o julgamento avançar, a pressão vai subir também. O ministro Mauro Vieira tem falado muito com o ministro Alexandre de Moraes, nosso chanceler, passando os relatos, a temperatura e a pressão, e botou gente para monitorar pessoalmente o que está acontecendo de fato lá nos Estados Unidos. Se houver, de fato, o que neste momento é considerado muito improvável ainda pela chancelaria, se houver, de fato, algum tipo de medida, haverá reciprocidade em todas as esferas possíveis, desde de governo até no judiciário, onde não se aprova mais uma extradição. Só para fechar, Natuza falou, em algum momento vai despertar um espírito de corpo. Já despertou. Uma fonte me falou, né? Ministros, os mesmos ministros indicados por Bolsonaro têm procurado o Moraes para dizer, eles precisam começar a juntar 2 com 2, porque é óbvio que se acontece alguma coisa dessa com você, amanhã é qualquer um de nós. Porque aí todo político processado pega um avião, vai para os Estados Unidos ou busca um governo mais, né, uma potência bélica de turno, para pedir pressão. E aí? Né? O que acontece? Não vai ter racha nesse sentido. Os Estados Unidos têm feito isso com vários países recentemente. Quais são os resultados? Os Estados Unidos estão perdendo popularidade e os candidatos contra os Estados Unidos ganharam. No Canadá, a Alemanha fez o maior ganho fiscal dos últimos 40 anos. O primeiro-ministro ganhou dinheiro para fazer o que ele quiser. Perderam na Romênia. Se entrar na Austrália, se entrarem nessa lógica, quem ganha é o governo. Então, assim, é um tiro no pé do bolsonarismo tentar achar que está defendendo isso. O Itamaraty fala isso todo dia. O PT entrou com um pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República, né, para que eles abram uma ação, indicando, inclusive, constrangimento ilegal do juiz. Porque se você está ameaçando o juiz da causa e você declara, o Eduardo Bolsonaro declara que essa pressão é fruto direto do processo contra o pai dele, que está sendo... O que é isso, senão constrangimento, obstrução do exercício da livre judicatura? É crime, mas é difícil falar isso para o pessoal da família, porque a história não ensina, produziram muita prova contra si. O Supremo, o que eles fizeram? Se uniram, fala o Gilmar Mendes, que é o decano. O Itamaraty faz todas essas articulações, inclusive com a Maria Luísa Viotti, que é a embaixadora lá. E o Lula vai exercer a diplomacia presidencial. Como? Direta. Porque isso não é um ataque só ao Brasil. Quando você soma todos os ataques dos Estados Unidos, então o Lula está trabalhando uma reação que não seja americana, seja a reação da França, da Europa como um todo, da América Latina e do Caribe. Portanto, é uma reação coletiva. Chegou aos ouvidos do governo brasileiro a partir de Washington que não se trata de uma obra do bolsonarismo, trata-se de uma operação das Big Techs. Alexandre de Moraes enfrentou as Big Techs aqui no Brasil e as Big Techs que patrocinaram, isso não é novidade para ninguém, a eleição de Trump, que tem bastante influência no Departamento de Estado, na Casa Branca e por aí vai, conseguiram fazer com que pelo menos a ameaça fosse feita. Habilmente, Eduardo Bolsonaro capitaliza. Pode ser que que a coisa tenha mais aderência pela simpatia de Eduardo Bolsonaro, que de fato tem relações? Pode, mas talvez não seja só Eduardo Bolsonaro nem o bolsonarismo que explique essa história toda.